canal nós vamos fazer esse marcador de páginas, né? Esse marca-páginas aqui de crochê em formato de gravatinha aqui em cima, tem os botõezinhos lembrando uma camisa, né? Então eu vou explicar todo o passo a passo para vocês, mais uma ideia aí de lembrancinha para o Dia dos Pais, né? Então é bem legal, é bem interessante, uma ideia bem fácil de fazer, tanto para vender quanto para presentear, tá bom? E eu espero que vocês gostem, então vamos lá? Então, gente, mostrando mais de perto aqui para vocês, eu vou explicar todo o passo a passo de como fazer esse marca-páginas, que é super simples e fácil de fazer, tá? Então, eu vou explicar para vocês hoje e vamos agora às medidas aqui dele. Então, ó, nosso marca-páginas no total ele tem cerca de 18 centímetros de comprimento. De largura aqui nós temos 5 centímetros e da gravatinha aqui nós temos de largura 7,5 centímetros, tá bom? Essas são as medidas e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores branca e também na cor preta, tá? Nós vamos utilizar essas duas cores. Vamos precisar aqui da nossa agulha de crochê número 2,5 milímetros, certo? Vamos utilizar também a nossa agulha de costura, tá, pessoal? Vamos precisar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, de 8 botõezinhos. Eu tô utilizando o botão transparente, mas vocês podem usar da cor que vocês quiserem, tá? 8 botões de camisa, é aquele de 10, 11 milímetros, tá bom? A medida. Então, é botão de camisa de 4 furos. Vamos precisar de 8, tá, pessoal? Vamos utilizar aqui também, como sempre, a nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom, pessoal? Vamos iniciar aqui com fio branco, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó, vamos fazer o nozinho inicial de correntinha. Feito aqui, nós vamos colocar 10 correntinhas, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessas 10 correntinhas, duas são para virar, tá? Então, nós vamos fazer aqui pegando a partir da terceira correntinha para fazer o nosso primeiro meio ponto alto, tá bom? Só lembrando vocês antes, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem correntinha, ponto baixo, nada, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê que eu explico para vocês direitinho, passo a passo, desde a correntinha até o ponto caranguejo, tá bom? Olha ela primeiro e depois volta aqui. Então, gente, eu vou fazer, ó, um meio ponto alto em cada um dos pontinhos de base até o final dessa carreirinha. No total, a gente fica com 8 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, ficou desse jeitinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas para virar. Eu viro, então, o meu trabalho e vou fazer mais 17 carreirinhas de um meio ponto alto em cada um dos pontinhos de base, tá? E duas correntinhas para virar entre uma carreira e outra. Então, no total, eu continuo com os meus 8 pontinhos aqui, ó, de base, né? No total, eu vou fazer essas 17 carreiras e volto então com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom? Ó, gente, ficou desse jeitinho. No total aqui tem 18, né, carreiras, porque a gente fez a primeira em vídeo e depois eu fiz mais 17 carreirinhas, tá? Então ficou desse jeitinho. Feito aqui, nós vamos dar uma carreira agora de acabamento. Então nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar aqui, ó, para lateral fazendo um ponto baixo em cada pontinho de base. Aqui pela lateral, por exemplo, a gente faz 2 pontos baixos em cada lateral de ponto, tá? Ó, 2 pontinhos baixos, tá vendo? Então, ó, eu entro aqui na lateral do ponto, faço 2 pontos baixos, tá? E assim eu vou fazer aqui por toda a voltinha, tá? Nas partes que temos aqui ponto baixo, a gente só faz ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom, gente? Então, eu vou fazer essa carreirinha de acabamento para ficar mais bonitinha e volto então com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, gente, fiz aqui, ficou desse jeitinho, tá vendo? Ó, ele deu todo um acabamento por toda a voltinha, tá? Ó, a parte de cima, tá vendo? Então, feito aqui, eu venho aqui na correntinha que a gente virou a carreira, deixa eu só pegar ela certinho aqui, e faço um ponto baixíssimo para finalizar, tá? Feito isso, eu vou deixar o fio de sobra. Esse fio de sobra, pessoal,
vai ser simplesmente pra gente poder colocar os botões, tá bom? Então, ele vai ajudar a gente a colocar os botões. Então, ó, vou dar 2 nozinhos aqui, nozinho duplo, na verdade, ó, passando por dentro da argolinha 2 vezes o fio, puxo bem para ficar bem fechado e temos aqui então a base do nosso marca-páginas, tá bom? Vamos agora para a gravatinha. Bom, pessoal, agora para a gravatinha com fio preto, eu fiz nozinho inicial de correntinha e coloquei 16 correntinhas aqui, tá? Então, dessas 16 correntinhas, 2 também são para virar. Então, eu vou pegar a partir da terceira e vou fazer também, ó, um meio ponto alto em cada pontinho de base até o final da carreira. Então, no total, a gente vai ficar com 14 meios pontos altos, tá? O que que eu vou fazer, gente? Nesse caso, eu vou fazer 5 carreiras de um meio ponto alto em cada ponto e 2 correntinhas para virar. Então, eu vou fazer essas 5 carreiras de 14 meios pontos altos e volto com vocês para mostrar como vai ficar também, tá bom? Ó, gente, fiz aqui 5 carreiras, certo? Vou puxar o fio, vou cortar com uma sobra bem grande, ó, vou puxar aqui o fio para vocês verem. Eu vou deixar uma sobra bem grandinha, corto, certo? Depois de cortado, eu venho aqui, ó, e dou um nozinho duplo com esse fio de sobra para finalizar, né? Então, eu passo 2 vezes o fio aqui por dentro da argolinha do último ponto que a gente fez, puxo bem e agora nós vamos fazer então montar essa gravatinha aqui. Então, eu vou pegar minha agulha de costura, deixa eu pegar ela aqui, pessoal. Peguei, já coloquei aqui, certo? E agora o que que nós vamos fazer, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Nós vamos dobrar aqui no meio. Ó, desse jeitinho, tá vendo? E nós vamos levantar uma partezinha assim pra cima, uma carreirinha. E nós vamos levantar a outra carreirinha também pra trás. Então, a gente vai dar esse formato aqui na gravatinha, tá? Feito isso, eu venho com o meu próprio fio aqui. Deixa eu só segurar aqui a dobrinha que eu fiz, né? Então, ó, eu vou passar aqui por dentro da correntinha do ponto de base, gente, até chegar mais ou menos no centro aqui da gravatinha, tá? Tome cuidado para não formar nó aqui no fio, né? Ó, deixa certinho, não deixa repuxado. Então, a gente tá aqui mais ou menos no meio, certo? Feito isso, eu vou segurar com a minha mão mesmo e vou dar algumas voltinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 voltinhas. Vamos ver se ficou bom com 20 voltas, ó. A gente ajeita bonitinho, tá vendo? Eu acredito que com 20 voltinhas aqui ficou bem legal, ó. Ficou bem bonitinho. Se vocês gostaram, então, aí o que que a gente faz? A gente vem aqui na parte de trás, ó. E nós vamos pegar todo mundo junto, a gente pega tanto os pontinhos da gravata quanto as voltinhas que a gente fez. E eu vou dar 2 nozinhos aqui, para prender. Ó. Certo? Essa parte estando bem presa, então a gente já tem aqui montado a nossa gravatinha, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou só esconder esse fio de sobra aqui, para ele não ficar aparecendo depois, para não ter um acabamento tão estranho, né? Então, ó, eu vou passar aqui o meu fio por dentro, o meu fio não, a minha agulha por dentro dos pontinhos até chegar aqui na parte do meio. Venho com a pontinha do fio, coloco na minha agulha, aí, consegui passar. Venho com a agulha, puxo todo mundo e dou uma ajeitadinha para não ficar repuxado, ele vai ficar desse jeitinho. Venho então aqui com a minha tesoura e corto. Ó, então eu já dei esse acabamento, tá vendo? Então, nós temos aqui a gravatinha pronta e agora nós vamos então aqui, ó, colocar essa gravata aqui em cima, tá? Então, a gente vai centralizar a gravatinha aqui e nós vamos costurar ela agora, tá? Bom, gente, pra gente realizar a costura, então, ó, eu venho novamente com a minha agulha, levo o meu fio aqui pra baixo agora, certo? E aí, com a parte aqui centralizada, então, a gente tem 8 pontos, nós vamos contar aqui 4 pontinhos para ser o local
mais ou menos onde a gente vai posicionar essa gravatinha, tá? E vamos prender aqui, ó, costurando, uma costura simples mesmo, pegando aqui no pontinho do ponto baixo, ó, e prendendo aqui no centro da nossa gravata, tá? Ó, primeiramente a gente vai prender aqui no centro, vai ver bonitinho se tá tudo certo. Se tiver tudo certinho, a gente pode prender aqui a parte de baixo, ó, pegando pontinho com pontinho, tá? Vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto para vocês, ó. Pontinho com pontinho e puxo, certo? Aqui, gente, deixa sobrar um pouquinho da gravata aqui pra lateral, ó, pra ficar bonitinho mesmo. Feito isso, eu vou levar o meu fio aqui por dentro, pro lado de cá, e vou fazer a mesma costura, tá? Então, ó, feito aqui, eu venho com o fio, vou passar por dentro aqui, vou voltar aqui pro meio, ó, ajeito para não ficar repuxado e venho fazendo essa costura pro lado de cá também, tá bom? Então, eu vou terminar aqui de costurar, quando eu terminar, eu volto com vocês pra gente arrematar essa parte. Bom, gente, terminei aqui a costurinha, então agora eu vou levar o meu fio aqui pra trás, certo? Ó, puxo bem, gente, puxa bem essa costura para ela ficar bem certinha aqui, quase sem aparecer, né? Para ficar com acabamento bom. Feito isso, então, a gente só arremata aqui, ó, dando 2 nozinhos simples. Ó, dei o primeiro nó. Vou dar aqui o meu segundo nozinho. Ó, dei o segundo nó. Feito isso, eu só escondo o fio de sobra aqui por dentro da própria gravatinha. Deixa eu só passar aqui. Meu fio tá curtinho, por isso que eu tô dando um acabamento um pouquinho mais apertadinho, tá, gente? Ó, puxo para não ficar repuxado, vem com a tesoura e corto, e temos então essa parte feitinha aqui, certo? Agora a gente precisa dar o detalhe aqui, como se fosse o meio da camisa. Então, a gente vai utilizar esse fio branco de sobra aqui pra gente costurar os botões, tá bom? Então, ó, gente, tem aqui, pra começar, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar aqui com o meu fio no centro, contando aqui a primeira carreira de meio ponto alto, entre a primeira e a segunda, eu vou chegar aqui no meio, certo? Ó, ajeito aqui para não ficar repuxado. Então, cheguei aqui no centro, venho aqui com o meu botão, vou passar aqui. Gente, aqui, como é só decorativo, a gente não precisa dar muitas voltinhas para prender esse botão. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma passadinha só de cada lado, ó, tá vendo? Então, eu dei essa primeira passadinha de um lado e agora dos outros dois buraquinhos aqui, deixa eu só puxar, os outros dois buraquinhos aqui do botão, tá? Feito isso, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou levar o meu fio aqui por dentro, eu vou pular 2 carreiras, vou pegar aqui a próxima, ó. Então, pulei 2 carreirinhas aqui, ó, como vocês podem ver. Venho aqui e vou colocar o outro botãozinho, certo? E assim eu vou fazendo até chegar lá na parte de baixo aqui do trabalho, tá bom? Então, eu vou pulando de 2 em 2 carreirinhas e colocando botõezinhos, tá? E prendendo de uma forma bem simples para não ficar algo trabalhoso sem necessidade, porque aqui é como eu falei para vocês, é só botão para ser decorativo, tá? Então, a gente não precisa necessariamente de prender com tanta força, com tantas passadas assim o botão, tá bom? Então, eu vou colocar todos aqui e volto com vocês pra gente arrematar. Ó, pessoal, ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, deu 8 botõezinhos aqui, ó, pra ficar assim no meio, certo? Agora, a gente leva aqui, então, pra parte de trás pra arrematar, tá? Vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Reparem que a colocação dos botões não deixou aqui atrás com marcas de costura, então ele ficou bem delicadinho, com o acabamento certinho, né? Então, ó, ficou desse jeitinho. Feito isso, eu só escondo o fio de sobra aqui por dentro dos próprios pontos, venho com a minha tesoura e corto. Se vocês, gente, só pra frisar aqui pra vocês,
Se vocês quiserem utilizar um botão, por exemplo, preto, um botão de uma cor que destaque mais, vocês podem utilizar, tá bom, pessoal? Eu só tô usando aqui o botão que eu tenho, tá? Então, assim, se vocês quiserem dar um destaque melhor, coloquem os botõezinhos de uma cor, né, que dê realmente esse destaque. Pode ser o próprio preto ou alguma outra cor que vocês forem utilizar, tá bom? E temos aqui o nosso marca-páginas. Eu tô com um livro aqui, só para mostrar para vocês, para colocar, por exemplo, assim, ó, tá? A gente posiciona e deixa a parte da gravatinha por cima, certo? Então, ele vai ficar aqui marcando o espaço que você tá lendo, né? Então, ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó, realmente preso aqui nessa parte de cima, tá vendo? Ele não passa, tá? Então, isso ajuda bastante na hora de utilizar o marca-páginas. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, né? Foi uma ideia simples e rapidinha de fazer, mas que fica um trabalho muito legal, muito bem feitinho, né? Fica bem, com acabamento bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelas lembrancinhas, pelas ideias de marca-página e também outras ideias aqui no canal de crochê. Então, deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhada aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como a Kátia, a Cristina Rossi e Rodelli e também o meu marido, os dois são membros do canal aqui, inclusive um beijo para vocês, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma. Se vocês também quiserem se tornar, dá uma olhada na parte de Seja Membro, que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijão para todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que acompanha sempre o canal, que compartilha os vídeos, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!